Numa disputa de bola com ele, assim, a rótula do meu joelho virou do lado, assim, plaft, do lado. Você tá quente? Eu, poft, botei no lugar. Mas no outro dia, aquele negócio, fiz tratamento, fiz um monte de coisa e aquilo não passava. E aquilo foi um tempo, e eu sofrendo com aquilo, e eu querendo na cura. Certo dia, num culto de quinta-feira, lá em Montemor, era culto de cura, na quinta-feira, de libertação. E tinha um pastor ministrando. Ele disse assim: se você tem algum problema, vem aqui na frente. Nós vamos orar, Deus vai curar. E aí na frente ele perguntou: se você pode pôr a mão no problema, põe. E eu botei a mão no joelho. Aí ele veio orar comigo, e o pastor Luiz veio e botou a mão no joelho. Pensei, um pastor em cima, outro embaixo, estou curado. Irmão, saí dali pior do que eu estava. Uma dor tremenda, tremenda. Isso foi na quinta noite. Sexta, sábado, dor, tomando analgésico, tomando coisa, domingo. Mas todas as vezes que doía, eu dizia assim: Senhor, eu creio que eu fui curado. Senhor, eu creio que eu fui curado. Senhor, eu creio que eu fui curado. Cada vez que doía. Na segunda-feira eu falei, né, que nós éramos empresários. Eu trabalhava na área de financeira dos supermercados e eu cuidava de todas as finanças. E a gente estava naquela época, os mais velhos vão lembrar, dos overnight, os over das coisas, das CRV, e a gente tinha que fazer aplicação até às 11, se eu não perdia 4, 5% de um dia para o outro, aquilo era uma loucura. Só que o banco fechava às 4, você tinha que duplicar até às 4, mas aplicação até às 11, então você tem que calcular mais ou menos quanto vai entrar, aquela loucura. E eu ia todo dia para o banco às 11 horas da manhã. E para entrar no carro era um sufoco por causa do joelho. Naquele dia estava muito corrido, uma segunda-feira, que é o dia mais de correria, né, do comércio, porque a gente tem as contas, final de semana, ia cedo, conta tudo. E eu saí correndo atrasado, 5 para as 11, peguei o carro, uma saveirinha, né? Eu cabia dentro da saveira naquela época. Entrei dentro da saveira, corri para o banco, sentei na frente do gerente, né, o nosso gerente de conta, e tal, fazendo as contas. Aí me deu um estalo. O joelho não doeu para entrar no carro. O joelho não doeu para eu sentar aqui, para mim vir até aqui. E eu mexia que não doía mais. Glorifiquei o nome do Senhor. Ah, glória a Deus, aleluia. Anos atrás, um irmão lá em Caxias fazia iridologia. E eu não sabia o que era aquilo. Se aquilo era de Deus ou era do diabo. Eu falei: eu vou lá com esse irmão para me descobrir. Pode fazer comigo aí, vamos ver como é que é. Irmãos, tiram foto da tua íris. A marcação da íris marca todo o teu corpo, os órgãos do teu corpo. E aí eu disse assim: nossa, que legal. Aí ele, examinando minha íris, diz assim: ó, você fez uma cirurgia no teu joelho esquerdo, não fez? Eu falei: não, mas Deus fez. Tem uma marca no meu olho que marca que houve uma cirurgia no meu joelho. E eu nunca passei por cirurgia. Quando eu recebi a cura? Quando a cura foi dada a mim? Melhor a pergunta. Quando? Na quinta-feira. E eu precisei lutar com os medos e os sentimentos do meu coração, até aquilo se tornar verdade em mim. Você entende isso? O que eu estou dizendo para você, irmãos? Eu estou nessa luta aqui já há um tempo, né? Desde o meio do ano. No início do ano eu machuquei de novo o joelho à esquerda. Aí eu não precisei de cirurgia de novo, né? Com esse tamanho, né? Glória a Deus que eu não preciso. Fiz tratamento, tal, curou, só que eu comecei só a forçar a perna direita, porque eu tinha medo de doer o esquerdo. E aí infeccionou o ciático. Irmão, já fiz tratamento, já tomei um monte de remédio, nada. Agora o pastor deu um remédio para mim, aleluia, já estou orando, mano. Irmão, mas eu vou crer, eu creio. O que Deus tem para mim, como você orou, vai se manifestar. Não depende de ti, não depende de ti, é o Senhor quem faz. No momento certo, Ele vai cumprir o propósito. Mas irmão, eu saio daqui declarando cada vez que doer: Senhor, eu fui curado.
Você entende? Porque eu preciso romper. E se Deus não quiser, irmão, se Deus não quiser, o negócio é com Ele. Eu vou continuar desse jeito. Eu tenho dom de cura, irmão. Não adianta eu fazer assim para ser curado. Não adianta, não funciona. Entende? Amém, irmãos? Fechou parênteses aí, já falei bastante. Abre comigo lá em 18. Eu vou ler só um versículo com você para não perder muito tempo. Eu sei que todos estão na expectativa também, né, da profeta Endorá hoje. Lucas 18, 27. Vou ler daqui dessa tradução aqui, NVI, né? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Leia comigo. Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Eu creio. Eu creio. Quem estava aqui hoje de manhã? Eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam aqui hoje. Você crê que Deus pode ressuscitar um morto, sim ou não? Fala aí, pode falar. Você crê ou não crê? E por que você nunca orou com o morto? Ou melhor a pergunta: quem aqui já orou com o morto? Eu. O pastor também já. Você acha que Deus vai mandar o anjo para orar com o morto? Vai ser quem? Eu e você, irmãos. Deus nos deixou essa graça. Jesus um dia fala: a autoridade que me foi dada, hoje eu entrego na mão de vocês como igreja. E vocês têm autoridade para ir expulsar demônio, curar enfermo, libertar cativos. Foi nos dado, irmãos. Jesus um dia fala para os discípulos assim: vocês vão fazer milagre maior do que eu fiz. Uau! Não, eu vivo nessa expectativa, irmãos. Doidinho para ver Deus fazer um monte de milagre. Mas uma coisa eu preciso aprender, e é disso que eu quero falar hoje. Eu e você precisamos romper aquilo que nos limita. Há traumas, o irmão falou aqui. Há coisas que o diabo pega e marca em nós, e não permite a gente viver o melhor de Deus e o milagre de Deus, não só na nossa vida, mas na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos romper, e aí é dar passos de fé em algumas circunstâncias. Há uma história que conta que havia um equilibrista, e o cara era bom, ia fazer um show. Qual é a praça principal aqui de Barbacena? Andrade. Então tem uma praça lá, tem uma igreja na frente, deve ter. Tem uma igreja. Chegou o equilibrista lá, esticou uma corda no pináculo do templo lá, até um outro prédio vizinho. E aí ele foi se equilibrando, e a cidade foi toda lá para ver. Uau! Uau! E ele foi e voltou naquela corda, e todo mundo eu estava com aquela vara primeiro. Depois ele deixou a vara de lado e pegou um carrinho de mão, sabe, desse de pedreiro, e disse assim: vocês acreditam que eu posso ir e voltar só com esse carrinho agora sem a vara? E todo mundo tchê. E ele foi e voltou. Ele fala assim: vocês acreditam que eu posso ir novamente e voltar e nada vai acontecer? Todo mundo sim. Foi então: eu quero um voluntário para sentar no carrinho. A gente faz isso com Deus o tempo todo. A gente crê, mas quando sou eu que tenho que dar o passo? Fiquei muito feliz por ti, viu, irmão? Que Deus encha de ousadia a tua vida. Eu creio, irmãos, que muitos aqui foram curados hoje. Recebe isso, toma posse, irmãos. Não é por causa dela, é por causa de Jesus. Nós somos só instrumento do Senhor, somos instrumento. E precisamos entender que há coisas na minha vida e na tua vida que nos travam. E eu preciso ir contra ela e me levantar contra.
Pastor, como é que eu percebo o que me limita? Vou dar um ensino para você que talvez te ajude bastante, me ajuda muito. Quem aqui gosta de montanha-russa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei qual nós somos aqui, mas é só 7. Os doidos. Eu não gosto também não. Não gosto. Certa vez, tempo que a gente era, né, empresário, a gente foi para os Estados Unidos passear nos parques. Não tinha nem a Juliana ainda, a Juliana já tem quase 30 hoje. Eu e minha esposa fomos passear, uma coisa mais linda do mundo. A gente foi num grupo nem existe mais essa empresa, né? Socal Tudo na época, acho que era isso. E aí você faz amizade, né, com pessoas numa viagem de grupo, né? E 3 ou 4 casais, inclusive tinham de Minas, um casal mineiro muito querido. E a gente fez amizade, tinha do Rio Grande do Sul, nosso também era do Sul, não, na verdade de São Paulo, do Sul, de Minas e mais um, acho que é Goiás, se eu não me engano. E aí a gente começou a andar junto. A gente ia para os brinquedos junto, a gente ia para os eventos, né, que a viagem era maior, tinha restaurante, coisa, a gente começou a andar junto. Éramos todos recém-casados, assim, mais novos, e foi legal. Aí fomos para um parque, era o Busch Gardens na época, que era em Tampa, e que tinha a maior montanha-russa do mundo. E a primeira montanha-russa que você ia com os pezinhos pendurados, assim, sabe? Você sentava na cadeira e os pezinhos pendurados. Tinha um negócio em cima aqui. E ela chegava a 145 km por hora na descida. E os irmãos com a minha esposa assim, nossa. E o meu coração assim, disparado. Eu morro de medo desse negócio. Nós vamos, né, Wagner? Ou melhor assim, né? Nós vamos, né, amor? Vamos. E aí, irmão, não ia passar feio na frente dos outros, né? Fui naquele negócio. Sentei naquilo, mãos, pezinhos balançando. E aquilo começou assim, clac, 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 clac. Quem não gosta já foi. Você ouve aquele clac, 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 clac. Ele em cima vai clac, clac. E para. É lá. E aí daqui a pouco o negócio despega. Na época, irmãos, era moderno. 94. Era moderno. Tirava foto descendo. Depois vendia na entrada, né? Mas turista, né? Compra de tudo, né? E, irmão, eu tenho a foto até hoje. Eu preciso botar ela no coisa para mostrar. Irmãos, eu estou grudado naquele negócio assim, as minhas pernas, o músculo, está tudo travado, sabe? E uma cara de desespero, e os outros lá, ei, eu vou travar naquele negócio. O nosso limite a gente descobre quando a gente começa a ter essa sensação. Eu preciso dar um passo de fé em alguma coisa. E aí quando a gente senta no carrinho, começa aquele clac, 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 clac. O problema é que quando está no carrinho, você não volta mais. Agora, o problema meu e teu é sentar no carrinho. Nem que ainda haja um tempo que vai ser um sofrimento dentro de você, mas você deu o passo de fé. Não é? Os pastores aqui, a gente estava compartilhando um pouquinho da história deles, não é? E a vinda para cá, né, para Belo Horizonte na época, irmão, deixaram tudo lá, irmão. É eu entrar no carrinho, irmão. As incertezas do que vai acontecer lá na frente. Sabe, mas aí a gente vai e aquele clac, 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 quando parou, clac, clac, lá em cima, irmãos. Aí chega o momento que Deus assume o controle. E aí o carrinho, irmão, desce e vai para um lado e vai para o outro e vai, você já não tem mais controle da tua vida. Acabou. Até parar de novo. No posto, no lugar de parada, na estação. Até parar lá. Sabe, irmãos, a gente precisa viver mais com esse sentimento de montanha-russa na nossa vida. E você precisa descobrir o que começa a gerar medo e temor no teu coração e se levantar contra isso. Contra isso. A Mara hoje de manhã ainda deu testemunho. Na nossa vida é muito interessante que a gente descobriu quais eram, não é? Lógico, tem outros
Mas quais eram os limites principais da nossa vida? Né? Eu estou aqui explorando a pena porque eu sou teimoso, né, irmão? Eu estou lutando com Deus aí até receber a Deus. Mas, irmão, João, não tem problema. Mas eu sou desse tamanho aqui, nós vamos fazer exame que ela fica doida comigo. Ela faz exame da pré-diabetes, da colesterol, né? Eu falo sempre para ela, o colesterol bom está ruim, o ruim está péssimo, né? Está terrível, vai morrendo. Isso não precisa falar também. Ela disse que ela não come nada das porcarias que eu como. Não. Só é gostoso aquilo que não presta, né? Sabe, irmãozinho, na minha área era a área financeira. Eu sou formado em administração e economia. Irmãos, eu tenho planilhas até hoje. Você perguntar para mim em 1900, depois que eu casei, né? Em 1992, ali, mas 98, 97 ali, irmão, quanto gastou na padaria, eu sei. Queima Jesus. Até hoje, irmão, todo mundo entrega as notinhas. Hoje facilitou, porque vai tudo no cartão de crédito, né? Já vem escrito lá, né? Gastou tanto de açougue, supermercado e tal. Mas eu sei tudo, irmão. Quanto gasta com cada coisa. Em casa eu tenho tudo controlado. E eu tinha uma dificuldade, irmão, de ser alguém generoso e abrir mão para abençoar pessoas. Não a questão do dízimo. O dízimo eu aprendi com 15 anos de idade, irmãos. Eu sou dizimista desde lá, né? Estava falando ainda hoje, né, com a pastora. Desde lá, irmão, eu recebo salário, do dízimo. A primeira coisa que eu tiro, eu sei o que Deus faz na vida de alguém que é fiel. Ele diz que Ele abre as portas do céu, irmão, e eu creio nisso. Não nos falta nada, porque nós andamos em fidelidade. Ponto. Agora, para ser abençoador, generoso com as pessoas, embora uma luta para mim. Para mim dar para alguém, isso não era para Mara. O limite meu que eu estava rompendo na minha vida era a área financeira. A dela era a enfermidade, até hoje, é uma luta. Eu brinco, né? Quando ela tem alguma coisa, nunca é uma gripinha, irmão. Nunca. Sempre é algo para arrebentar. E ela luta com isso. Ela luta. Ela está com um problema na panturrilha, irmão. Ela não parou de viajar, não. Foi agora, né? Passou por Madrid, né? O aeroporto de Madrid é enorme. Ela lá com a rodinha dela, né? Estava de mochila e andou lá por tudo lá. E não vai parar, a dor não vai parar. A dor também não me para. Mas eu tinha dificuldade com as finanças. E lutei com isso, irmão. Muito. Até a gente, num propósito, tomamos diante de Deus de dar o nosso carro. E, irmão, que luta que foi para mim aqui. Que luta. Que desafio, irmãos. Que desafio. Passei a noite em crise diante de Deus. Ela toda feliz. Eu falei para ela assim, olha, eu tenho no meu coração, depois do culto domingo à noite, eu tenho no coração que a gente deve dar o nosso carro na construção da igreja do bairro. Ela olha para mim, você não deu ainda por quê? Eu falei, calma, eu só tive impressão, né? Calma. Impressão não existe, né? Eu falei de manhã hoje para os irmãos, né? Se vier no teu coração vontade de dar para alguém, já dá logo, irmão. Não precisa nem orar. Por quê? Porque o diabo não quer que você dê. Você não quer dar, a carne humana não quer dar. Só pode ser Deus falando contigo, irmão. Vai logo lá e dá uma vez. Naquela noite, diante do Senhor, eu disse assim, Senhor, nós vamos assumir isso. No outro dia de manhã, eu fui lá na casa do pastor Luiz, já está aqui, ó, chave do meu carro. Deus abençoe, vai ser uma bênção. E desafio, irmão. Depois disso, eu e a Mara, nós já demos 5 carros. E já ganhamos 4. Estou na expectativa do 5º. Pastor, tu negocia com Deus? Não. A Bíblia fala, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Quer ganhar carro? Dê carro. Quer ganhar abraço? Dê abraço. Deus não muda a regra. Aquilo que você semear, você vai colher.
Você plantar feijão, colhe o quê? Feijão. Irmãos, é tudo tão simples com Deus, é a gente que complica. Sim, estamos orando, estou na expectativa. Senhor, eu dei 5, o Senhor me deu 4. Estou no aguardo. E se Ele não der? Não deu, ué. Fazer o quê? Mas que eu estou esperando, eu estou. Sabe, irmãos, viver uma vida de superar coisas que nos prendem em Deus, coisas que nos prendem. Não precisa abrir lá em Hebreus 12, lá diz que tudo acontece por meio do agir e do mover de Deus, e Jesus é o testemunha disso. Irmãos, amém. Não é por causa de mim e de você que as coisas vão acontecer, que o milagre vai se manifestar. Isso é muito claro, amém, irmãos, para nós. Mas ele se manifesta quando eu tenho coragem e ousadia, que nem a irmã hoje vinha aqui na frente. Irmão, o Senhor disse que eu tenho coragem com um enfermo aqui. Pastor, e se ninguém for curado? Irmãos, o problema é do Senhor, não é dela. Entende? Só que o diabo vem e fala assim, ela deve estar cheia de pecado. Irmãos, como diz Jesus, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, né? Que atire a primeira pedra. E a história secular diz que levantou um lá e atirou a pedra. Jesus olhou assim, é dessa distância aqui eu nunca errei. Ri aí, irmão, entende a piada? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Dessa distância aqui eu nunca errei. Você entende, irmãos? A palavra de Deus nos mostra e nos ensina que homens e mulheres na Bíblia tiveram que vencer limites. Não precisa abrir, porque ele não tem tempo para isso. Lá em Êxodo 14, vai falar do Moisés. Qual era o limite do Moisés quando ele chega diante do mar? O próprio mar. Deus fala para ele, levanta a vara e olha que vai abrir. Meu Senhor, Jesus amado, e se não abrir, o que eles vão falar de mim? Entende? É fácil a gente ler as histórias assim, né? Esses homens era nada, irmãos. Eles tinham que romper os limites deles, tinham que ir adiante. Gênesis 22 vai falar do Abraão, no momento que Deus manda sacrificar o Isaac. Qual era o limite de Abraão? O próprio filho. Deus levou ele no limite. Falou, Abraão, você me ama? Então me dá o teu filho. Talvez o filho estava tirando o Abraão da atenção que Deus queria dele. E Abraão vai e rompe o limite. Chega a levantar o punhal. E Deus diz, para. E aí o cordeiro está lá. Sabe? Irmãos, imagina o Abraão subir naquele morro. Vou matar meu filho. O filho no meio do caminho pergunta, pai, tem a lenha, tem o fogo, e o sacrifício? O que Abraão responde? Deus proverá. Mas, irmãos, ele foi no limite dele e rompeu, e Deus honrou a vida desse homem, se tornou pai da fé, que creu. Mas vai se colocar no lugar dele, subir naquele monte com o teu filho do lado. Deus pediu para matar o meu filho, ó. Por amor a ti, Senhor, eu faço. Romper limites. 1 Samuel 1:10-17. Ana, qual era o limite da Ana diante ali de Samuel chorando? Diante de Samuel não, diante de Eli chorando. Qual era? Esterilidade. Ela era estéril, mas não desistia ano após ano, contra tudo e todos, sendo humilhada pela outra esposa. Ela ia para o templo e chorava, crendo que Deus iria fazer. O limite dela era a esterilidade. Ela aprendeu a romper diante do Senhor. 1 Samuel 17 vai falar do Davi e Golias. Qual era o limite de Davi? Golias. Se o Davi tivesse vencido o anãozinho, nem na história estava.
Tão bonito a gente lê, o jovem Davi foi até o ribeiro, pegou as pedras. Fala que ousadia. E o coração dele, clá, 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 clá. E se Deus não fizer, e o Golias me matar, clá, 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 clá. Mas não desiste. E vai até o final. A gente às vezes olha a Bíblia com muito romantismo. Se a gente para analisar aqueles homens e mulheres que passaram e tiveram de superar cada uma das situações, romper limite. Vou só citar mais 2 aqui, talvez mais 3. Paulo, não é? Vai dizer lá em 2 Coríntios que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é, ninguém sabe, mas ele não parou de pregar e anunciar, ele rompia aqui e ia adiante. Isso não vai me impedir de fazer a obra do Senhor. E Jesus tinha limite ou não? Era o Filho de Deus. O que você acha? Tinha ou não tinha? Amaro no Vale do Jaca, você já ouviu essa pregação? Não, pode parar com isso. Ô irmão, vocês não trouxeram água para mim hoje aqui, hein? Tudo bem. A profeta tinha água, né? Pastor, nada. Já estou quase acabando. Jesus tinha ou não tinha limite? Qual? Irmãos, tinha medo de morrer, irmão. Ele pede para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O limite dele era a morte, irmãos. O clá, 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 clá dele, irmãos, ele ia para a cruz. Mas rompeu e fez o que precisava ser feito. Sabe, irmãos, às vezes a obra do Senhor e tudo aquilo que Deus tem para nós não é sem sacrifício. O irmão falou aqui antes. Não é sem sacrifício. Eu creio, irmãos, e falei hoje de manhã para os irmãos que estavam aqui, nessa geração de valentes que Deus está levantando. Eu quero fazer parte disso. Eu quero, irmãos, para que, como eu falei de manhã aqui, meu nome seja conhecido no céu e seja conhecido no inferno. Eu dei o testemunho, né? A Mara uma vez atendeu uma mãe de santo, eu estava viajando, e quando eu voltei de viagem uma semana depois, eu fui conhecer ela. Quando ela me viu, ela disse assim: eu conheço o senhor. Eu falei: da onde a senhora me conhece? A tua foto está lá no meu terreiro de macumba. Irmãos, que o diabo coloque uma foto tua lá, irmãos, lá no inferno, para que ele não esqueça da minha cara e da tua cara, para que ele saiba, irmãos, que tem aqui servo e serva do Senhor que vão pagar o preço e vão romper os limites que estão sob eles, os limites humanos, mentais, emocionais, físicos, que possam vir impedir da gente anunciar a obra do Senhor. Nada vai parar, desde que você seja ousado e dê passos de fé. Dê passos. Sabe o que precisamos entender? É que sempre vai existir alguma situação na minha vida e na tua vida que vai nos limitar. Eu falei antes, né? Nunca é igual. Eu tenho uma pregação que eu falo, né? O gigante do irmão nunca é o meu gigante, irmão. Cada um tem o gigante dele. Não julgue o gigante do outro pelo seu gigante, que aquilo que às vezes é difícil para ele, não é difícil para mim. Falei antes, né? A Mara ama a montanha russa, para ela é uma alegria aí. Para mim é um desespero, irmãos. A montanha russa não é gigante para ela, mas para mim, você entende? Dar passos de fé, irmãos, e crer naquilo que Deus vai fazer. Irmãos, Deus nos trouxe aqui, o irmão falou, irmão, eu creio, para gerar essa unção de ousadia e de fé no coração dessa igreja. Sabe, irmãos, eu falei de manhã, irmãos, para de ser um crente que só vem para culto. Deus te chamou para fazer algo nessa cidade, para ser testemunha nessa cidade, para que pessoas, irmãos, comecem a chegar aqui e dizer assim: olha, o que você veio fazer aqui? Eu não sei, eu estava passando, Deus mandou entrar. Outros vão chegar aqui: o que você veio fazer aqui? Eu ouvi falar que nessa igreja tem cura, e eu vim aqui para receber cura.
Você entende, irmãos? Nós precisamos ser conhecidos, a igreja precisa ser conhecida dessa forma. Por isso que eu falei antes, a igreja Fonte de Barbacena precisa estar na boca do diabo. Ô pastor, que é isso? Não, ele precisa temer vocês, irmãos. Ele precisa temer essa igreja. E eles ficam assim preocupados. Quantos demônios nós vamos mandar hoje para o culto lá? Porque a coisa vai ser uma luta. Vamos mandar pelo menos uns 50. Mas aqui vai ter 100, 200 valentes, irmão, que ora. E quando o demônio aparece, irmãos, ele sai voando fora de novo. Fiquei anos sem ir para Montemor. Aí quando a gente voltou, isso é piada, né, irmãos? E tinha um irmão que eu fiz libertação nele. Não, é verdade, não é piada, é sério. Mas eu tinha feito libertação nele durante muito tempo lá no bairro onde eu trabalhei. Irmãos, esse rapaz, ele era gordinho, assim, bem baixinho, mas era gordinho. Primeira vez que me chamaram, irmãos, eu comecei a orar com ele, assim, encostado na parede. Daqui a pouco, irmão, eu não alcançava mais ele, mas os pezinhos dele balançavam embaixo, assim, ó. Falei, Deus da glória. Amaram orando, né, com a família, para discernir o que estava acontecendo. Até que Deus mostrou que os pais tinham levado ele para uma cirurgia espiritual, quando era jovem. Aí, enquanto amarorou com os pais pedindo perdão a Deus, quando os pais declararam, pedindo perdão ao Senhor pelo pecado na vida do filho, ele cai liberto. A gente foi embora, tal, né, perdeu o contato e tal, e aí fiquei sabendo que ia sair da igreja, e eu, amém, embora. Voltamos para São Paulo, estou ali 15 dias, irmão, em São Paulo. Daqui a pouco toca o telefone, a mulher dele disse, pastor, fulano, não vou falar o nome aqui, né, fulano e tal, está aqui endemoniado. E o filho dele, que era pequeno e via o pai, irmãos, agora estava orando com o pai para libertar o pai, e via o pai endemoniado quando era pequeno. Pegamos o carro, eu e a Mara, chegamos lá, né, entrei em portão, assim, a casa mais no fundo. Aí ele tinha quebrado a mente, depois a mão assim, na mesa de vidro. Ele botou a mão em cima da mesa de vidro, assim, e ela explodiu, assim, né, e a mulher estava desesperada. Quando eu entro na sala, ele está assim, o menino expulsando o demônio, e ele olha para mim, o demônio olha para mim, né, lógico, para mim assim, você voltou? Você voltou? Eu falei, eu voltei, eu nem vou botar a mão na tua cabeça, em nome de Jesus, saia. E o cara ficou liberto. Eu não cheguei nele, perto do sofá, porque ele sabia quem eu era. Porque eu não sou nada, irmãos, mas eu carrego o Espírito Santo, irmãos. Anos atrás a gente fez um estudo de libertação, o pastor Luiz, e tinha uma foto na capa que eu gostava demais. Era um demônio e um homem, e atrás desse homem assim tinha um Jesus.